Gravando com som, Marquinhos? Tomara, né? Hã? Senão a gente vai ter que improvisar. Vamos lá. Semana passada finalizamos, né, temas relacionados com o Antigo Testamento. E agora vamos falar mais a respeito do mundo espiritual pela ótica do Novo Testamento. Então vamos mudar um pouquinho a leitura. E antes da gente avançar nesse tema, trouxe aqui um assunto relacionado com espíritos malignos. Se você recapitular aí tudo o que acontece no Antigo Testamento, muito você vê que está diretamente relacionado com a idolatria. Principalmente com Baal, como a gente viu nas aulas anteriores. Então a idolatria, né, era uma porta de entrada para o mundo espiritual, aonde essas entidades influenciavam direto ou indiretamente a vida das pessoas. Israel, né, por se afastar do Senhor e adorar Baal, eles se perderam no meio desse caminho. Deus levantava profetas para trazer o povo de volta para os trilhos, tá? Mas, infelizmente, o povo preferiu continuar de mal a pior. E nessa de continuar de mal a pior, Deus falou, olha, se vocês não pararem com isso, vem cativeiro aí. E veio o cativeiro, né? O povo volta para a terra de Israel, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, mas acontece um fenômeno curioso, né? Que muitos foram para o cativeiro. Lá eles começaram a construir as suas vidas, né? Famílias, negócios, e na hora de voltar, nem todos voltaram. Muitos continuaram onde estavam, e como na volta já não era mais a Babilônia quem governava a região, era o Império Persa, e o Império Persa, né, tinha se expandido além que a Babilônia tinha como fronteiras, então esses judeus começaram a ir para outros lugares também, além da Babilônia. E voltar para Israel, imagina, né, você fica aí anos e anos, tem filhos, netos, constrói uma vida naquele lugar, voltar não é tão simples. Alguns acabaram optando em não voltar. Só que para manter a tradição, eles, né, não tinham mais um templo para adorar, porque o templo ficava em Jerusalém. Então eles começaram a construir um sistema religioso, né? Parte desse sistema inclui, por exemplo, a reunião em sinagogas, aonde eles se reuniam para estudar e refletir sobre as Escrituras. Nesse contexto, a idolatria para Israel já não era o mesmo problema de antes do cativeiro. Não quer dizer que eles deixaram de ser idólatras, ainda tinha casos isolados de idolatria. A gente vai ver que tinham judeus que eram feiticeiros, que praticavam magia. Então não era assim, agora não somos nunca mais, não. A grande maioria, podemos dizer que, de certa forma, se desintoxicaram da idolatria. Mas não quer dizer que a nação ficou santa de uma hora para outra. Não, ainda tem casos, e esses casos existem até hoje. Né, judeus que são místicos. Né, eles, né, pegam, por exemplo, tudo aquilo que a lei de Moisés traz e tentam dar uma interpretação mística para as leis. Então, esse é o cenário. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o mundo era muito diferente do Antigo Testamento. Muito diferente. Não só do ponto de vista religioso, mas cultura, economia, tudo tinha mudado ao longo dos 400 anos que a gente tem entre o finalzinho do Antigo Testamento e o começo do Novo. Neste contexto, os romanos eram quem andavam ali na região toda. Desde a Europa, né, passando pela Ásia, né, principalmente ali na
a Palestina, o norte da África. Então os romanos estavam comandando toda aquela região ali. E os romanos, de certa forma, tinham como política a tolerância religiosa. Então eles permitiam que os seus súditos e os cativos, os conquistados, praticassem as suas religiões sem nenhum tipo de problema com o Estado, né? Exceto o cristianismo. O cristianismo teve muito problema com isso, porque a política religiosa romana, por mais que fosse tolerante, exigia que os seus súditos prestassem culto ao imperador. E o imperador tinha que ser adorado como se fosse Deus, como um ser divino, na verdade. E os cristãos, obviamente, não entraram nessa, né? Então, muito da perseguição, e não é só isso, tem outros fatores também, mas uma parte dessa perseguição está muito atrelada à resistência que os cristãos, né, levantaram contra a adoração ao imperador. E como eles não adoravam o imperador, o Estado passou a perseguir. Não é só isso, é muito mais complexo que isso, mas, de certa forma, isso aparece muito nítido aí naquela época. Só que, por mais que eles fossem tolerantes, né, do ponto de vista religioso, as religiões começaram a se misturar dentro do império. Então, era muito comum, numa região da Europa, práticas que eram conhecidas lá no Egito, porque as pessoas se movimentavam de um lugar para outro, vinham de todos os lugares. Isso é bíblico. Lembram na semana passada, quando o pastor Paulinho abriu o culto, ele leu um texto que foi sobre o Espírito Santo sendo derramado. As pessoas ali estavam em Jerusalém. Lembram da passagem? Né? Era a festa de Pentecostes, estava finalizando aquele momento do ano de celebrações. O Espírito Santo é derramado e as pessoas começam a falar em línguas estrangeiras. Eles, os que vieram de fora, escutavam aquele povo ali reunido, adorando a Deus no idioma natural deles lá de fora. Então, as pessoas transitavam pelo império, saíam de um lugar para o outro. Então, assim como esses homens estavam ali em Jerusalém, eles vieram de outros lugares. E as pessoas, quando transitavam pelo império, levavam também as suas práticas religiosas. Então, era comum você ver coisas que aconteciam no Egito também acontecendo em Tessalônica, em Corinto, em outras cidades muito mais distantes do Egito. Então, isso virou um caldeirão religioso, aonde as pessoas misturavam religiões de tudo quanto é jeito. Os romanos, de certa forma, eles não eram muito criativos do ponto de vista religioso. Então eles combinavam as coisas. Tanto é que muitas das entidades romanas são outros nomes para entidades que eram conhecidas pelos gregos. Então os gregos davam um nome, os romanos pegavam e davam outro nome, mas era a mesma coisa, não estava falando da mesma entidade. Esse caldeirão religioso que existia naquela época, ele era visto de duas formas. Uma elite intelectual achava que aquilo era coisa do povo normal. Eles não, né, aquelas práticas todas, aqueles rituais, era ok, era do povo. Para eles aquilo não fazia muita diferença. Às vezes eles até participavam pela diversão, mas não que eles acreditassem em todos aqueles ritos, em todas aquelas, né, práticas religiosas. Mas o povo, de uma forma geral, acreditava, né, em tudo aquilo que eles praticavam como religião. E é nesse contexto que a gente vê, eu vou mudar o slide ali em cima, nesse contexto a gente vê que as crenças, e aqui eu estou tirando uma citação de um livro chamado Poderes das Trevas, né, de um teólogo chamado Clinton Arnold, ele é britânico,
E ele escreveu esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova, e essa citação diz que a crença em espíritos atravessava todas as fronteiras religiosas, então todas as religiões acreditavam de certa forma em espíritos, étnicas, então isso significa que seja na África, na Ásia ou na Europa, né, era comum a crença nesse tipo de espíritos, e também geográfica. Então, às vezes, de cidade para cidade, essas crenças permeavam, né, se contrapõem umas às outras, e virava esse caldeirão que eu comentei com vocês. Judeus, gregos, romanos, asiáticos, egípcios acreditavam em espíritos que habitavam nos céus, no mundo dos mortos e também na terra. Então essa era a crença daquela época. Tem espíritos, esses espíritos eles estão no céu, como a gente vê aí no texto, né? No céu, no mundo dos mortos, e também andavam pela terra, perambulando aí entre as cidades. Essa era a crença que eles tinham naquela época. Os espíritos eram reais. Se uma determinada classe intelectual achava que aquilo era bobagem, o cidadão que vivia ali seu dia a dia, que pagava suas contas, que tinha que trabalhar, esse sim acreditava que a coisa era uma realidade. O Novo Testamento prova que esses espíritos existem desde o ministério de Jesus, quando Jesus, né, expulsou muitos espíritos imundos ou malignos, e é só uma questão de nomenclatura, né? Pessoas que eram atormentadas por esses espíritos que viviam aí aprisionadas a isso. Então, se para um grupo achava que isso não existe, Jesus mostrou que sim, é real. Existe um mundo espiritual que interage com o nosso, né? Não apenas do ponto de vista religioso, mas também influenciando as pessoas. Influenciando as pessoas. No Novo Testamento, além das interações de Jesus, a gente vê também que logo no começo da igreja, esse campo de batalha espiritual era também uma realidade ali nas viagens do apóstolo Paulo. E eu trouxe para vocês 4 referências, né, que estão todas em Atos. A gente vê um pouco dessa questão aí do mundo espiritual. Vamos ler junto, Marquinhos? Bora? Deixa eu achar aqui então, né? Voltar aqui para o texto. O primeiro está em Atos, capítulo 8. Deixa eu voltar aqui então. Aceitar aqui embaixo só para aumentar um pouquinho mais a minha tela. Vamos lá, Marquinhos. Atos, capítulo 8. Lá no slide a gente diz que é o versículo 9. Então vamos ver. Descendo aqui. Dá para ver bem aí na tela? Dá, né? Para mim está bem pequenininho, mas eu também consigo seguir aqui. Então, havia naquela cidade um homem chamado Simão, eu estou vendo aqui o versículo 8, que praticava artes mágicas. Aqui tem um ponto de atenção, tá? Artes mágicas não são aqueles truques do mágico, tira a carta daqui, aí faz a carta desaparecer. Não é isso, tá? Não são esses truques aí. As artes mágicas, né, incluíam uma série de coisas, desde a feitiçaria, né, até a invocação de espíritos malignos e tudo mais. Antes da gente seguir, acho que um ponto importante aqui para mencionar para vocês, e esse livro, né, Poderes da Treva, eu vou trazer na semana que vem, vou deixar aqui para quem quiser ler. Esse livro menciona que parte do ritual que acontecia naquela época de Paulo, estou falando,
e um pouco depois, inclusive, época de Jesus, era muito comum você ter nomes mágicos. Então, quando você ia fazer um determinado ritual, como esse Simão que está aqui no texto, né, você vê no texto que, né, ele, né, praticava artes mágicas. Então, essas artes mágicas, em geral, eram rituais. E haviam nomes que eram invocados nesses rituais. E eu vou trazer alguns exemplos na semana que vem. Vamos meio esquisito. Não tem muito significado. Não dá para traduzir o que aquele nome quer dizer, né? Ah, esse nome quer dizer tal coisa, tal coisa. É bem complicado tentar ir por esse caminho. Mas os rituais costumavam invocar nomes. Nomes. Então tinham nomes que eram invocados, né, para executar esses rituais. Por que isso é importante de ser dito? Porque quando você lê um versículo que diz que não há outro nome no céu, na terra, embaixo da terra, né, que uma pessoa pode ser salva, o apóstolo Paulo não falou aquilo à toa, assim, vou colocar isso aqui que parece bonito. Sabia que as pessoas daquela época usavam nomes para invocar coisas. Libertações, dinheiro, casamento, né? Para usar nomes para fazer mal para outras pessoas. Então, esses nomes mágicos, né, como Simão usava, era dos praticantes desse tipo de arte. Então, eles usavam esses nomes para tentar tirar algum proveito disso. Tá? Mas vamos voltar para o texto. Isso aí a gente vai falar também na semana que vem. E deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos os que davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Né? De novo, não estamos falando de truque aqui, de tirar coelho da cartola. Estamos falando de alguém que conseguia produzir um amuleto ou uma poção, né? E as pessoas ficavam admiradas, porque o camarada ali tinha, né, renome e aquilo que ele fazia acontecia, entendeu? Então as pessoas tinham muita admiração, muito respeito. Vamos continuar. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, quando Filipe chega na cidade, começa a pregar, e tem cura, tem libertação, tem gente mudando de vida, Simão falou: isso aqui parece ser um poder maior do que eu tenho, né? Consigo fazer essas coisas. Eu consigo provocar o mal para o outro, eu consigo fazer algumas coisas aqui, mas isso que esse cara faz está fora da minha alçada. E você vê no texto que ele abraçou a fé, foi até batizado. Né, Marquinhos? Não, então mágico batizado aí, né? Mas vamos continuar. Né? Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando ali oraram por eles para que recebessem o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tenham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você,
pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, Simão era esse aí. Ele tinha abraçado a fé, tinha sido até batizado. Quando ele viu que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, falando em outras línguas e milagres acontecendo, essas coisas todas, falou assim: quero esse poder aí, como que eu compro esse poder? Então esse foi um dos primeiros momentos onde uma pessoa envolvida com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos malignos, entra na igreja. Você vê que em nenhum momento ele, não, você não pode, você é o mago dos maus lá. Ele ficou na igreja, foi batizado, acompanhava. Você vê no versículo que ele abraçou a fé. Mas dentro dele ele não era um homem totalmente transformado. Porque o que ele queria era só o poder para continuar aquela fama e reputação que ele tinha. Então ele se usou disso para tentar ganhar mais, né? Tanto que ele estava disposto a comprar, como se acreditasse que aquilo era algo que podia ser negociado. A me dá tantas moedas de ouro ou de prata que eu te dou esse poder, te ensino como que faz. Não funciona assim, não é desse jeito que as coisas acontecem. E por mais que ele estava dentro da igreja, e por mais que ele havia sido batizado, você vê que ele não era um homem transformado. Porque no coração dele, no texto, a gente viu que tinha o quê? Mesma maldade, mesma malignidade que havia da época dele como mágico, como mago. Né? Então, essa é a primeira interação que a gente tem. Mas se nós voltarmos lá para o texto, para o slide, a gente vai ver que além dessa, aconteceu outra mais para frente, né? E aí não é mais com Filipe nem Pedro, né? Mas com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias em Atos, capítulo 13. Vamos ver lá, Marquinhos? Então, deixa eu mudar aqui. Atos, capítulo 13, versículo 4 em diante. Deixa eu trocar ali. Atos, capítulo 13, também é uma passagem conhecida. Vamos lá, versículo 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu. Olha só, um certo judeu. Vocês estão vendo aí? De nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, olha só essa situação. Ali, Elimas, como Simão, ele era um mago. Só que diferente de Simão, Elimas, ele era judeu. Lembra que eu falei para vocês, os judeus? Então, não teve, né, uma transformação em toda a nação. Alguns judeus falaram assim, aqui eu vou tirar alguma coisa. Então, no caso dele, ele também praticava artes mágicas. Só que no texto, Lucas diz que, além da magia, ele também era falso profeta. Então você põe aí uma camada de complexidade na situação, porque, né, além de ele praticar magia, ele falava falsamente em nome do Senhor. Porque como ele era judeu, imagina, né? Chegava outro judeu, profetizava coisa que não tinha nada a ver. Tá? Só que ele tinha influência, o procônsul, né? Um homem inteligente, mas também, né, uma autoridade dentro do lugar, Elimas tinha acesso direto a ele. E você vê no texto que ele queria afastar, né, Saulo, no caso ali Paulo e Barnabé, para que o procônsul não ouvisse a palavra do Senhor. E aí Paulo falou assim, peraí que ele vai ouvir, né? Você querendo ou não, ele vai ouvir. Né? E isso foi, né, digno de nota, porque por ser um homem influente, né, Elimas acabou sendo subjugado pelo poder de Deus. Tá? Mesmo sendo judeu, mesmo, né, se fazendo valer da sua influência, isso não foi suficiente para ele. Então esse foi um embate ali, né, onde no caso, Elimas, o que ele queria era impedir que o evangelho fosse pregado para alguém que precisava ouvir. No caso, o procônsul ali daquele lugar. Incrível, né, Marquinhos? Mas vamos continuar que a gente ainda tem mais 2 textos ali para ler. Tá? O terceiro agora, né, tá em Atos, pouquinho depois desse texto, Atos capítulo 16, né, que é sobre o espírito de Piton. E aí tem uma coisa interessante nisso, né? Vamos lá. Atos capítulo 16. Um pouquinho mais para frente. Vou resgatar ali o versículo. Versículo 16 também. Então vamos lá. Descer. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma mulher possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então ela era uma escrava, né, na verdade. Então, ela era uma escrava, porque se ela tinha um dono, né? Ela tinha um dono, então alguém mandava nela, né? Ela era uma escrava, né? E esse espírito que agia na mulher, né, que é um espírito de adivinhação, gerava lucro, porque as pessoas pagavam para adivinhar as coisas. Né? Vamos voltar para o texto aqui. Né? Seguindo Paulo e a nós, tá? Gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciavam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu, né, por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Foi embora. Aqui tem uma questão importante, gente, que é uma questão de tradução aqui. Vocês viram que o texto traduz espírito de adivinhação. Certo, Marquinhos? Tá ali. Só que o grego, né,
esse texto é chamado de Pneuma Piton. Pneuma, a palavra quer dizer espírito, e Piton, lá do oráculo de Delfos, lá na Grécia. Né? Então aquela mulher, ela era uma pitonisa, uma adivinhadora. Né? Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa aqui. Temos tempo? Temos tempo, Marquinhos? Então vamos ver se dá tempo aqui. Ó. Separei aqui para vocês. Entrar nesse aplicativo. Vou mudar ali para português. Vou pegar a mesma versão que eu estou usando aqui e vamos lá para aquele texto. Atos, versículo 16. Está aqui. Esse versículo aqui, ó, versículo 16. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no paralelo. Ver se eu consigo puxar aqui. Vamos mudar aqui. Vamos pegar aqui uma versão grega. Pode ser essa aqui, Marquinhos? Pode? Então vamos nela. É que o Marquinhos falou que pode. Versículo 16. É esse versículo que está aqui. Ó. É o mesmo versículo, gente. Vou copiar ali. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, o que eu peguei? Eu peguei o texto grego, porque lembra, o português, ele é uma versão. O tradutor, deixa eu mudar aqui para... O tradutor, ele precisa adequar o texto grego para a audiência daquele idioma, no caso, o português. Tá? Isso acontece com qualquer livro, não é só com a Bíblia. Você faz uma tradução, tem palavras que não têm um correspondente do grego, por exemplo, ao português. Então você precisa achar uma forma de encaixar aquilo ali. Tá? Os tradutores da língua portuguesa, então, pegaram esse versículo e falaram assim, olha, aqui o que a gente usa? Vamos usar o espírito de adivinhação. Mas olhando o texto, você está vendo que é exatamente um espírito de uma Piton. Tá? E olhando aqui embaixo, olha, para mim está tão pequenininho, vou ter que... Aqui, ó. Pneuma. Tá aí, ó. Esse pneuma pitona, do grego, é traduzido ali pelo espírito de Piton, como a gente vê. E se você pesquisar, aqui, você viu para onde que veio? Ó? Aquele mesmo texto que a gente estava lendo. Tá? Tem alguma imagem que dá para ver? Tá? Não vai ter. Mas, tá? Tem aqui um tipo de serpente com esse nome. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma clara conexão com o oráculo de Delfos, na Grécia, aonde as mulheres elas eram consideradas como pitonisas, porque elas traziam adivinhações do mundo espiritual para esse cenário. Então, não era um espírito de adivinhação qualquer.
era uma entidade, né, do mundo espiritual muito séria ali. O texto, por uma questão de tradução, não nos dá essa dimensão. Mas quando a gente vai, né, quando a gente avança um pouquinho mais nesse texto, e tentando olhar fontes mais próximas do original, não era qualquer coisa. Era uma pitonisa, né, um espírito que agia para trazer adivinhações. E aquelas adivinhações, por que elas eram incríveis para aquela época? Porque a mulher, ela adivinhava coisas que aconteceriam no futuro. Porque era o que as pitonisas faziam, né? As pitonisas tinham a capacidade de prever o futuro. Então não era adivinhação qualquer, assim, eram coisas que as pessoas corriam atrás. Tanto que no texto você lê que a mulher dava lucro para os seus donos. Ninguém vai atrás daquelas adivinhações genéricas, né? Hoje, né, vai dar tudo certo, aí dá um monte de coisa errada para você e falar, não deu nada certo aqui, essa mulher não sabe de nada. Aquela mulher acertava e as pessoas iam atrás. E aqui eu paro para fazer um comentário, nesse último minuto, para dar o gancho para a próxima aula. Né? Como que um espírito maligno consegue prever o futuro? Marquinhos, é para a próxima aula? É. Como que consegue prever o futuro? Porque o futuro não existe ainda para nós. Né? Acontecer. Que poder é esse? Né? Porque essa adivinhação não é essa adivinhação de dizer quantos números tem aqui? 3, né? Era dizer coisas que aconteceriam no futuro. Coisas que aconteceriam no futuro. Então, a mulher conseguia fazer isso. E ela estava ali, ó, esses aqui vieram anunciar o caminho do Senhor para vocês, tal. E o apóstolo Paulo assim, ó, sai dela em nome de Jesus. O espírito foi embora. Continuamos daqui na próxima aula, porque agora a gente começa a entrar neste mundo espiritual do Novo Testamento. Não vamos falar de Baal, não vamos falar de Azerá, vamos falar de coisas que são tão sérias e pouco mencionadas, né? Porque acho que nunca teve um aprofundamento nesse assunto. Então aqui a gente encontra o primeiro, que é o espírito de Piton, que atua até hoje. Até hoje existem, né, adivinhadores, prognosticadores, né, que conseguem, de certa forma, dizer coisas que acontecem no futuro. Tá cheio aí. E a gente continua daí. Certo, Marquinhos? Combinado? Então, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós continuamos desse ponto para frente.